pessoal, agora que a gente já viu a parte básica, né, do Pictoblocks, a gente vai entrar na parte de projetos. O primeiro projeto que a gente vai ver, ele usa a extensão detecção do corpo humano, que é uma extensão que por trás dele existe a inteligência artificial. Por quê? A partir de padrões, né, o pessoal que criou o programa, o Pictoblocks, criou essa extensão, que é onde ela é capaz de identificar partes do corpo humano, por exemplo, o nariz, os olhos, ombro, enfim, cabeça, enfim, qualquer parte do corpo humano ele consegue identificar usando inteligência artificial. E aí a gente consegue fazer um programa super simples e a partir disso criar derivados dele, por exemplo, jogos que vão ser controlados pelo nariz ou pela ponta do dedo, enfim. Então a gente consegue criar jogos e projetos muito interessantes. Então, primeiro que a gente vai fazer um projeto bem simples, o código super pequenininho, para vocês entenderem, né, como é que funciona a programação dentro do Pictoblocks e também como é que funciona essa extensão de detecção do corpo humano. E aí, a partir desse projeto simples, a gente vai criar uma derivação um pouquinho mais complexa dele, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Eu abri aqui um novo projeto, tá? E aí, caso você foi fazendo mais ou menos comigo na primeira aula, né, no primeiro vídeo, é só você vir em arquivo novo, que ele abre um novo projeto, tá? Se por um acaso você queira salvar um projeto, né, isso também é muito importante, é importante você dar um nome aqui para ele, onde tem My Project, sempre vem esse nome, tá? Aí você pode apagar e escrever o nome que você quiser. Então já vamos dar um nome para esse projeto aqui. Esse projeto vai ser, vamos ver, você bota o nome que você quiser, tá? Mas eu vou colocar aqui projeto 1. Opa. Oficina 2, né? Porque a oficina, a primeira, foi aquela do pensamento computacional, né? E aí você vem aqui nesse disquete, clica, e aí ele vai abrir uma pasta para você salvar o seu projeto, tá? E depois você dá um nome aqui para ele e clica em salvar, tá bom? Mesmo dando o nome aqui, você viu que ele apagou, não sei porquê, e voltou para o My Project. Se isso acontecer com você, você apaga e escreve o nome que você quiser e clica em salvar, tá bom? E aí quando você salva um arquivo do Pictoblocks, ele fica com esse ursinho como símbolo, tá? Que é o mascote do Pictoblocks, beleza? E aí você vai aqui na pasta que você quiser salvar, tá bom? Eu acho, né, eu recomendo para questão de organização que vocês tenham uma pasta específica para os projetos de vocês. Então, por exemplo, no meu caso aqui, eu tenho dentro de documentos, eu criei uma pasta CRTE Gama e uma outra pasta chamada Pictoblocks, tá? Então, dentro dessa pasta, estou salvando os meus projetos. Então, como vocês podem ver aqui, tem vários e vários projetos, beleza? Então, só uma dica aqui rapidinho, antes da gente iniciar o projeto. Então, vou cancelar aqui, tá? Porque eu já tenho esse projeto salvo. E agora, vamos para o nosso projeto. Então, aqui, a minha ideia é controlar a posição desse ursinho usando a extensão de detecção do corpo humano, tá? Então, vamos lá. Esse ursinho, ele tá parado aqui no meio da minha tela. Então, toda vez que eu abro um projeto novo no Pictoblocks, o meu personagem, ele sempre tá na coordenada 00, tá? Que é o centro, como a gente acabou de ver na última aula, né? No último vídeo, é o centro do meu cenário, beleza? Mas eu não quero que ele fique aí, eu quero que ele fique onde meu nariz estiver, né? Então, vamos lá. Para isso, a gente vem aqui em eventos, né? A bolinha amarela. E a gente vai pegar esse primeiro bloquinho, quando a bandeirinha verde for clicada. Vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Então, quando a bandeira verde for clicada, vai acontecer alguma coisa. Que quando o meu jogador clicar na bandeira, o jogo vai começar. E aí, quando o jogo começar, eu tenho que falar aqui para o programa o que eu quero que ele faça. Então, uma coisa muito importante, gente, quando vocês forem fazer a programação aqui em blocos, já ajuda ter as instruções pré-definidas, né? Então, a gente já tem as instruções prontas aqui. Então, você tem que escrever, entre aspas, né? Da forma exata que você quer que o programa execute. Então, como eu mostrei num vídeo lá na primeira oficina, não é o computador quem pensa, né? Ele só executa. Quem tem que pensar é o programador, no caso você, tá? Então, você pensa bem passo a passo o que você quer que o ursinho faça e ele vai executar. Lembra lá da dinâmica dos passos de dança, do professor de dança por correspondência, que vocês tiveram que escrever a coreografia?
Pois é, aqui é basicamente aquela dinâmica da dança. Então, se você não escrever exatamente o que o ursinho tem que fazer, ele não vai obedecer da forma correta. Então, você tem que programar muito bem certinho aqui, muito bem programado, para ele fazer exatamente da forma que você quer, tá bom? Então, quando a bandeirinha for clicada, o meu ursinho vai fazer alguma coisa. O que ele vai fazer? Eu quero primeiro que abra a webcam. Por quê? Aqui eu não vou adicionar nenhum cenário, como a gente fez, né, ali no primeiro exemplo. O cenário vai ser o seu rosto, tá? Então vai ser a imagem da sua webcam. Por quê? Porque eu quero que o meu nariz controle o ursinho. Então, para vocês conseguirem ver exatamente onde está o seu nariz e se o ursinho está acompanhando ele, é interessante que a sua webcam, né, a imagem da sua webcam apareça de fundo aqui do meu cenário. Para isso, eu preciso adicionar a extensão de detecção do corpo humano. Afinal, eu quero que ele detecte o meu nariz, certo? Então, para adicionar uma extensão, eu vou aqui no canto inferior esquerdo, onde tem um quadradinho roxo, clico nesse quadrado, e aqui vai ter a extensão detecção do corpo humano. Vou clicar nela uma vez, e aí você aguarda, tá? Para ele carregar os blocos novos. E agora, ó, se vocês repararem aqui do lado esquerdo, onde a gente tem as bolinhas coloridas, agora a gente tem uma nova seção, que é a Human Body, ou seja, o corpo humano, tá? E aí, nós temos os novos blocos aqui para a gente estar trabalhando. Gente, uma informação importante que eu devia ter falado no início, mas vou falar agora, é a questão do idioma do programa, tá? Se por um acaso o idioma do seu programa estiver em inglês ou em qualquer outro idioma, é só você vir aqui nesse globinho e alterar para português brasileiro, tá bom? Não coloque português sem ser o brasileiro. Por quê? Esse português sem ser o brasileiro, ele vai aparecer com alguns termos diferentes e até alguns termos que a gente não está acostumado. Você pode até achar que está meio errado, né? Então, recomendo escolher português brasileiro para poder ficar do jeitinho que a gente fala e não causar nenhuma estranheza para vocês, tá? Mesmo assim, vocês vão reparar que algumas traduções estão meio estranhas, mas dá para entender. Então, de qualquer forma, né, resumindo, você escolha português brasileiro, tá? Se o seu programa não estiver já em português. No meu caso, quando eu baixei e instalei, ele já veio em português, tá? Mas se por um acaso ele vier em inglês ou em outro idioma, é só você clicar nesse globinho e alterar o idioma. Ele altera instantaneamente, tá? Então, voltando. Aqui nós temos a bandeirinha. E agora eu vou pegar esse primeiro bloco, grandão aqui, ó, definir como on, ou seja, ligado, né, o vídeo no palco. O palco é o cenário, tá, gente? Aqui no Pictoblock eles chamam de palco, mas é a mesma coisa de cenário. Com 0% de transparência, ou seja, ele vai estar totalmente transparente. Isso quer dizer o quê? Que a minha imagem na webcam vai aparecer por completo. O que acontece? Algumas pessoas preferem colocar um cenário aqui de fundo, mesmo com a webcam também estando de fundo. Eu acho que fica um pouco confuso, né, para a pessoa conseguir ver direitinho o rosto dela ali. Mas tem gente que altera essa aparência para 30% ou 50%, e aí fica mesclado uma parte do cenário com uma parte da webcam. Eu não recomendo porque fica difícil de ver a webcam, tá? Que é o principal aqui no caso desse projeto. Então, a gente vai colocar, deixar do jeito que tá, definir como on, ou seja, ligado. Aqui nesse on tem também o off, né? Ou seja, eu não quero que a câmera ligue no início, aí você coloca o off, tá? Vai depender do projeto. No caso, eu quero que a câmera esteja on, né? Esteja ligada quando o jogador clicar na bandeira. Então, quando o jogador clicar na bandeira, vai aparecer a minha webcam com 0% de transparência, ou seja, a webcam ali na sua melhor imagem, tá? Se eu clicar aqui na bandeira, olha lá, apareceu eu como cenário do meu jogo. Então aqui, em vez de eu adicionar um cenário, eu mesmo estou sendo o cenário, beleza? Então eu cliquei na bandeirinha para isso acontecer, tá? Bom, agora eu tô achando esse ursinho muito grandão. Vocês estão vendo aí que ele tá tampando quase a minha cara toda. E aí não fica bom para eu ver se realmente ele está detectando o meu nariz e não o meu rosto, né? Então aqui onde tem 100%, deixa eu diminuir para 50%, apertar Enter. Aí eu acho que agora ficou melhor, né, de ver meu rosto e acompanhar a posição do ursinho, né?
Ah, eu tô mexendo o rosto, não tá acontecendo nada. Meu ursinho continua parado lá no centro do cenário. Por quê? Porque eu não programei, gente. Eu não dei ordem pro meu ursinho estar acompanhando o nariz, tá bom? Então é por isso que ele tá ali parado. Lembra, ele executa exatamente os comandos que você está programando aqui no centro do programa, tá? Agora a gente vai fazer, né, a programação para ele acompanhar o meu nariz. Então, como eu faço isso? Eu vou aqui em controle, que é a bolinha laranja, e vou pegar o bloquinho sempre. Esse bloquinho sempre, ele é um loop. O que é um loop? É uma repetição constante de ações. Então, tudo que eu colocar dentro desse bloquinho sempre, se vocês repararem, ele tem tipo uma boquinha, né? Então, dentro dessa boquinha, eu vou colocar blocos que eu quero que fique sempre se repetindo durante o meu projeto, tá? Então, ao longo do meu projeto, eu quero que sempre o Pictoblocks analise o meu rosto e mande o ursinho para o meu nariz. Então, vamos voltar aqui na seção Human Body e vamos pegar esse bloquinho, analisar a imagem para pose humana do câmera, né? Vocês já viram que tem uma tradução meio estranha aí, mas é da câmera, tá? Aí eu vou colocar aqui dentro do sempre. Então, ao longo do jogo, sempre que o projeto estiver rodando, ele vai estar, né, detectando a minha pose humana, tá? Então, ele vai analisar a minha pose, ou seja, aqui o meu ombro, o meu rosto, meu nariz, enfim, a pose humana no geral. E a partir disso, ele vai detectar onde está meu nariz e vai mandar o ursinho para o nariz. Então, como é que eu faço isso? Eu vou aqui em movimento e vou pegar o bloquinho vá para XY, X0, Y0, né? Esse bloquinho de movimento, vou encaixar aqui embaixo do bloquinho analisar a imagem, dentro do bloquinho sempre. E aí ele sempre vai mandar o meu ursinho para uma determinada coordenada. A gente não tem essa coordenada definida. Vai ser a coordenada de onde meu nariz estiver. Então eu vou aqui em Human Body novamente e vou pegar esse bloco aqui, ó. Posição X da nose da pessoa 1. Então o que acontece é que ele não traduziu nose, né? Nose é nariz em inglês, né? Então eu quero que o meu ursinho vá para a posição X do meu nariz, então da pessoa 1. Então eu vou vir aqui pela direita, ó, me aproximo de onde está o 0 no X, ficou iluminado assim branco, eu solto. Cuidado para não botar aqui no Y, tá? Senão vai bugar. Então vamos colocar aqui no X, soltei. Então ficou iluminadinho, você solta. E aí ele encaixa, tá? Então ele vai para a posição X do meu nariz. Ah, eu não quero nariz, eu quero outra parte do corpo. É só você clicar aqui e aí vai aparecer várias opções, tá tudo em inglês, tá? Mas se você tiver dificuldade com inglês, não souber, você vai lá no Google Tradutor, coloca e vê o que quer dizer aquilo. No meu caso aqui, eu vou querer o nariz, que é a primeira opção. Mas a gente tem aqui o olho esquerdo, olho direito, orelha esquerda, orelha direita, ombro esquerdo, ombro direito e dentre outras, tá? Então aqui tem várias possibilidades, tá? Então tem que ter um pulso, tem os quadris, tem joelho, enfim, tem várias coisas, tá? Então dei aqui algumas opções para vocês. No caso aqui eu quero o nariz. E aí eu vou pegar agora o bloquinho posição Y da nose, do nariz, da pessoa 1. Por que pessoa 1? Se você clicar aqui na setinha do 1, vai aparecer até 10. Então ele consegue detectar ali até 10 narizes, por exemplo, tá? Vai depender do seu projeto. No caso aqui só tem eu, então dá a pessoa 1. E aí, gente, a partir disso, é só essa programação, tá? Então eu vou clicar aqui na bandeirinha. E aí eu vou me mexer. E aí pode dar um pequeno atraso, né? Porque eu tô gravando a tela ou por causa do programa mesmo. Mas aí vocês estão vendo que eu vou me mexendo e à medida que eu vou me mexendo, o ursinho tá acompanhando o meu nariz, tá? Então se eu ficar parado aqui, ó, ele fica exatamente em cima do meu nariz. E aí o que tá por trás disso? Eu parei o código aqui no vermelhinho, tá? Nessa plaquinha de pare. E aí o código para de ser executado. Por isso que o ursinho não está mais acompanhando o meu nariz, tá? Então, gente, o que está por trás disso aqui? É a inteligência artificial que eu falei para vocês lá no início do vídeo.
Então, quem criou o programa já fez essa extensão usando inteligência artificial como base, né? E a partir disso, né, ele treinou um algoritmo para ele ver o que é um nariz. Então, o programa ele já sabe o que é um nariz. Então, eu não preciso treinar ele para ele saber. E a partir disso, eu consigo usar essa extensão que já está treinada e ela sabe o que é um nariz. E aí eu consigo já fazer um projeto, algum joguinho que seja controlado pelo nariz da pessoa, por exemplo, que é o que a gente vai fazer no próximo vídeo, tá? Então, nesse projeto aqui, resumindo, né, recapitulando, a gente adicionou a extensão detecção do corpo humano e a gente fez a programação para quando clicar na bandeira verde, começar aqui, né, abrir a minha webcam e sempre, ou seja, ele sempre vai estar repetindo o quê? Analisando a pose humana e ao analisar ele detecta onde está o nariz e manda o meu ursinho para a posição X e Y do meu nariz, tá bom? Então foi essa a nossa programação. No próximo vídeo a gente vai aprimorar um pouquinho para fazer no formato de joguinho. Um joguinho simples, tá bom? Mas já dá uma aprimoradinha. Até o próximo vídeo.